Quando Davi assumiu o reinado de Israel e de Judá, uma das suas primeiras iniciativas foi fazer um censo, porque ele queria saber qual era a capacidade do país, do ponto de vista do seu exército, para planejamento de expansão e para também entender qual era a sua possibilidade de defesa. Esse censo deslocou uma quantidade muito grande de pessoas de regiões para regiões, o que provavelmente fez com que uma epidemia se alastrasse e veio sobre Israel uma grande peste, onde milhares de pessoas morreram. E Deus se entristeceu pelo que Davi fez, porque ele estava confiando mais no seu braço do que no fato do Deus Todo-Poderoso, que o havia tirado de trás das malhadas de ser um pastor insignificante de ovelhas e o ter conduzido até o trono de Israel. Diante daquela situação, Davi se colocou diante de Deus e disse: por que você não tratou da minha casa? Por que essa praga não caiu sobre mim e sobre os meus? Por que caiu no povo, nessas ovelhinhas que nada fizeram e que não tem como se defender? Ele trouxe para si a dor da população, ele se colocou no lugar das pessoas, e isso fez com que Deus tivesse misericórdia dele e também do povo. Eu fiquei chocado ao ler as notícias de hoje de que o nosso presidente editou uma medida para que as empresas possam colocar os seus funcionários em stand-by, 4 meses sem receber até que a crise passe. Como a gente pode imaginar que as pessoas vão sobreviver sem ter o mínimo de recursos? A situação já é extrema. Nós já vivemos achatados, as rendas das famílias não permitem que elas consigam chegar ao final do mês. Nós temos 12 milhões de desempregados. E quantos mais vamos ter a partir de uma medida como essa? Mais de 50% do nosso PIB é gerado de micros e pequenos empresários. Que lógica de mercado é essa? Que capitalismo é esse que nós estamos enfrentando, onde o negócio vale mais do que a vida humana? Do que adianta as empresas sobreviverem e os seus profissionais não? Do que adianta um empregador sair ileso do outro lado da crise e os empregados sucumbirem e as suas famílias juntamente com eles? Eu fico chocado quando eu vejo que o coronavírus, que é uma doença que atinge o pulmão, pode também estar atingindo o coração e nos tornando duros, nos tornando pessoas ambiciosas, nos tornando cruéis, nos tornando desumanizados, desensibilizados à dor do outro. Ora, isso é aqui um ensejo a uma rebelião? Não, de forma alguma. Isso é apenas o lamento diante da situação e o meu desejo de que você ore pelos governantes para que eles tomem decisões justas, para que eles não sejam levados a pensar apenas no bem de uma meia dúzia da elite. Por que não taxar os grandes bancos? Por que não taxar as grandes fortunas? Por que não pegar os 30 bilhões que foram destinados para a campanha eleitoral e não despejar na saúde? Países como os Estados Unidos e a Europa, muitos deles, a França, a Inglaterra, o próprio Portugal, estão fazendo com que emendas sejam eleitas para atender a população que vai ficar desassistida. Nos Estados Unidos, Trump vai dar $1.000 para cada trabalhador. Isso, na nossa moeda de hoje, significaria R$5.000 para um brasileiro. O nosso governo ofertou R$200. O que a pessoa faz com R$200? Por favor, meu amigo, minha amiga, você que me escuta, ore pela nossa nação, porque o momento que nós vivemos, ele enseja que uma tragédia muito grande se aproxima. E eu peço que Deus, que teve misericórdia de Davi pela sua decisão translocada, também tenha a misericórdia dos nossos governantes e que faça com que a consciência os chegue a ponto de que eles se arrependam do mal que estão fazendo. Que Deus nos abençoe. Vamos trocando ideias por aqui. O desejo é que a mente expanda, o coração dilate, porque o resto eu vou te falando no caminho.